do Departamento de Ensino, da Superintendência de Ensino, melhor dizendo, do Ministério Restauração, ao qual o nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, o nosso superintendente do ensino é o pastor James Schmidt Vieira, e está começando mais um programa da Central, da Restauração. E aqui comigo está o meu amado irmão Natan. Senhor irmão Natan. Paz do Senhor, irmão Guilherme, paz do Senhor a todos os irmãos que estão videologados. Glória a Jesus. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Eu vou pedir para o Natan nos levar em oração neste começo de programa. Amém? Amém. Senhor Deus, amado Pai, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Te pedindo, Senhor, por mais este programa da Central de Adolescentes, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, ajuda cada adolescente que está na sua casa assistindo, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. O tema de hoje, Senhor, é o avivamento, Senhor, o avivamento da igreja, Senhor. Ajuda-nos a ter mais avivamento, Senhor, a cada adolescente, Senhor Deus, em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. 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 Glória a Jesus. Como o irmão Natan já orou, nós vemos o tema do nosso programa de hoje, é o mesmo tema que a igreja está em campanha. A nossa igreja está em campanha de 21 dias de clamor, de oração, de jejum em prol do avivamento. São 21 dias de oração pelo Meet. Cada copastor da nossa sede internacional nos manda um link, a gente ora pelo Meet das 11 até a meia-noite. Tem as escalas de jejum, para esses 21 dias ser de oração e jejum para acontecer o avivamento. Mas falando em avivamento, irmão Natan, o que a gente consegue entender com o avivamento? O avivamento, ele é um despertar, um despertar para o reconhecimento que precisamos de Deus, precisamos nos arrepender, nos humilhar e manter essa vontade viva em nós, de nos avivar cada vez mais. E nós temos consequências com esse avivamento. O batismo com o Espírito Santo, os milagres. Esse é o verdadeiro avivamento. Que maravilha. Só para a gente começar a entender uma questão desse avivamento, como o Natan falou, é um despertar. E olha o que a Bíblia fala em Salmo 51 e o versículo 17. Peço perdão por estar usando o celular, mas eu trouxe a minha Bíblia em espanhol e não estou tão bom em espanhol. Mas a Bíblia nos fala em Salmos, no Salmo de número 51, do 17 até o 19. Nos diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, olha que tremendo o que Salmo nos diz. Que um sacrifício agradável a Deus. Então, para nós termos esse despertar, para a gente começar a agradar a Deus, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia nos mostra que nós temos que nos chegar a Deus para Deus chegar até nós. Então nós temos que ter essa ação com Deus, de nós querermos Deus. Só que a gente não tem que querer de qualquer jeito. Sim. De nada adianta a gente querer um avivamento, querer se despertar, esse negar a si mesmo, essa coisa de Deus, eu quero ver os milagres, eu quero ver os prodígios, eu quero ver as maravilhas, mas fazer do nosso jeito. A Bíblia nos mostra em Salmo 51 que tem um jeito. Para um jeito que no começo, na partida, é um sacrifício. Então a gente vê que em cima do Salmo 51, o avivamento requer um sacrifício. E olha o que acontece quando a gente sacrifica. Sacrifícios, e a segunda palavra do versículo 17 é agradáveis. Então não é nem qualquer sacrifício. É um sacrifício agradável. Um sacrifício agradável. Porque é Samuel. Samuel fala, obedecer é melhor do que sacrificar. Então de que adianta, por exemplo, Natan, teu pai fala assim, tu tem que dormir cedo para ir pro colégio amanhã cedo. Sim. Aí tu fala, não, eu vou sacrificar.
eu não vou dormir. Aí tu fica 3 dias sem dormir direito. Tu tá sacrificando, Sim. mas tu tá obedecendo teu pai? Não. Então, pra gente ter esse avivamento, a gente tem que ser sujeito aos nossos pais. Mas claro que os nossos pais não vão contra a palavra. Agora, se, por exemplo, tu quer ficar até orando na presença de Deus, buscar de madrugada, porque Jesus fala, me busca na madrugada, tu vai me encontrar. Aí se numa virada de sábado para domingo, de sexta para sábado, que não tem um compromisso de escola, não tem um compromisso assim, e tu quer buscar a presença de Deus de madrugada, 1 hora de madrugada, da meia-noite até 1, das 11 até meia-noite, se teu pai não deixar, a gente tem que ligar o alerta. Mas se os nossos pais não nos impedem de fazer essas coisas, mas nos impedem de fazer essas loucuras, esses sacrifícios, de ficar 3 dias sem comer, quer dizer, 3 dias sem dormir, ficar 30 dias sem, sei lá, sem ir para a escola, só orando, é um sacrifício, mas a gente está em desobediência. Não é um sacrifício que Deus vai se agradar. Por isso a gente tem que entender que o avivamento ele tem um preço a ser pago. Mas a gente tem que estar debaixo da obediência. A gente tem que ter sujeito aos nossos pais, sujeito aos professores que nos ensinam. Claro que desde que não vá contra a palavra. Por exemplo, se um professor chegar para ti e falar, nega Cristo, tu vai negar? Não. Não. A gente não está sendo rebelde. Pelo contrário. Quem que colocou aquela pessoa como professor? Foi uma liderança da escola. E quem que colocou aquela liderança? Foi o governo. E quem colocou o governo? Foi Deus. Então, se uma pessoa que quer nos mandar e ela for rebelde a Deus, a gente não tem que obedecer essa pessoa que é rebelde a Deus. A gente tem que obedecer a Deus. Sim. Então, se a pessoa manda a gente negar a Deus, sei lá, jogar jogo no celular, se aquela pessoa nos ensina a fazer coisas erradas, a gente não tem que obedecer ela. Porque ela está sendo rebelde contra a autoridade dela, que é Deus. Então a gente tem que ser sujeito à autoridade de Deus. Para ter esse avivamento em nós, esse despertar, a gente tem que pagar o preço, mas dentro da obediência. Tremendo isso, né? Que maravilha. E ao longo da história existiu vários declínios de avivamento na igreja, né? Um dos primeiros avivamentos lá na igreja primitiva foi o Pentecostes. Os apóstolos estavam lá escondidos há 10 dias, numa casa, orando. Tabernáculo. Sim, e veio um vento. Som como de um vento. Isso. E pousou línguas como de fogo sobre cada um deles e todos foram cheios. Foi um dos primeiros avivamentos, né? Depois teve vários outros avivamentos. A Reforma Protestante. Também teve na Inglaterra com John Wesley. E também teve um muito famoso que foi o da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, com o irmão William Seymour. Tá. Não, e olha que incrível. Lá na Rua Azusa, o número da igreja lá... Era 312. Mesmo que o nosso endereço aqui da sede internacional. A gente tá na Farrapos 312. E a Rua Azusa é na Rua Azusa 312. Que maravilha, né? Olha só. E lá o poder de Deus na Rua Azusa 312 era tão forte que quando as pessoas entravam, elas caíam no chão de tão forte estava a presença de Deus. Muitos foram cheios do Espírito Santo lá. Mas a gente pode vir mais adiante, e é o quê? Em 2023, há 19 anos atrás, teve avivamento aqui em Porto Alegre. Sim, também. Deus separou os jovens na igreja, de uma igreja corrompida, e levantou um avivamento. E viu a restauração desse avivamento. Tanto que uma das profecias que esse ministério recebeu é que os nossos ramos iam ir longe. Aí o pastor Humberto, nosso pastor presidente, um dos fundadores da restauração, ele falou, eu nem quero nem pensar, eu não quero planejar, projetar, não lembro a palavra que ele usou, mas ele não quer limitar a ação de Deus. As pessoas perguntavam para ele, né, tá, mas onde tu acha que a restauração vai conseguir chegar? Ah, mas com quantos países a restauração vai conseguir chegar? E ele falava, eu não quero limitar a ação de Deus. Então, uma coisa que a gente pode ver para esse avivamento acontecer em nós é a gente não limitar a ação de Deus.
A gente não impor a nossa vontade em cima daquilo que a gente pensa que é um avivamento. Imagina, a restauração tem no Nepal, tem na Índia, tem em Moçambique, tem na Europa, tem em Lesoto. Tu imagina? Pai, nunca que o pastor Humberto ia imaginar. A restauração vai chegar em Lesoto. A restauração vai chegar no Nepal. Nunca, não é humanamente falando. Não. E Deus abriu uma porta tão grande lá na Índia, um terreno enorme, uma base que vai ser feita escolas de obreiros, orfanato. Que maravilha, vai ser um QG da restauração na Ásia. Olha que maravilha, imagina, a restauração tem um QG, Jesus, na época dele, ele ia para Cafarnaum, direto para Cafarnaum. Lá, Jesus até falou, tu pensa que irá subir esse Cafarnaum? Só que tens o templo, essas coisas. Então, a gente pode ver que pela ação, pelo modus operandi de Jesus, onde ele ia, onde se reunia, era em Cafarnaum. Jesus tinha um QG, um ponto assim estratégico para ele ficar, digamos assim. Ele ia, sim, mas ele sempre voltava para Cafarnaum. Sim. Aí a gente vê que Deus está nos dando isso na Ásia. Deus deu também eu não sei se foi sede diária, mas eu sei que Deus deu um templo para a igreja em Moçambique. Olha que maravilha, imagina, na África. Aí agora o pastor lançou na conferência missionária que teve, um congresso, ele separou as Áfricas, a África inglesa, a África francesa, a África portuguesa. Ele mostrou ali pontos que já entrou o evangelho e pontos que não entraram que a gente vai investir. E também agora nessa jornada de oração, Deus vai fazer também um grande avivamento na nossa igreja. Porque se a gente parar para pensar, o que a gente do Ministério da Restauração está fazendo? A gente tem os estudos da escola bíblica, né? Sim. Qual que foi o último estudo, o último livro? Os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Por que tu acha que Deus nos deu para a gente entender mais os dons naquele momento? Porque depois ia vir um grande avivamento. Então, para a gente saber buscar os dons durante o avivamento, para a gente entender o que Deus ia fazer, Deus começou a nos preparar antes. Deus começou a nos ensinar, tem o dom de cura, que tu conhece. Mas tem o dom da palavra de conhecimento, tem o dom da palavra de conhecimento. Da palavra de sabedoria. Dom de língua, as muitas línguas, variedade de línguas. Tem o dom de operação de milagres, o dom da fé, o dom de discernimento de espírito. São muitos os dons. E a gente fica numa mente tão limitada, tem o dom da cura, o dom da oração. Só que quando a gente vê Paulo falando, Paulo nem fala dom de oração. Não. Então a gente tinha um pensamento muito limitado do que era um avivamento. Do que é realmente ser cheio do Espírito, ser usado nos dons. Mas Deus foi nos ensinando. Desde antes, começou aquela série de revistas, teve aquela o projeto ideal para cada ser humano, a gente começou a entender mais. A graça de Deus, a gente começou a entender mais. Como uma igreja vive numa sociedade corrompida. Então Deus foi nos dando esses materiais para a gente estudar, para a gente realmente entender o que é o avivamento. E esse tema é muito importante agora, nesse atual momento, que a gente está vendo guerras, a guerra em Israel, teve a pandemia, teve terremotos lá no norte da África. Teve em Marrocos. Então, os sinais também, que a gente precisa se avivar para a gente ser salvo também, porque o arrebatamento está chegando. Está muito próximo. Sim. Imagina, ano passado, em dezembro, teve nevasca nos Estados Unidos, morreu pessoas congeladas, pessoas de infarto por causa do frio. Na Líbia, teve uma tempestade que tem mais de 5.000 mortos. Na Turquia também teve o terremoto, que teve milhares. A última vez que eu vi tinha 2.000 mortos. Então, aquilo que a Bíblia fala lá em Mateus, no começo, no princípio das dores, a gente já está vivendo. Rumor de guerra, a gente vê a tensão que existe em Taiwan, pronto para estourar uma guerra lá. A gente vê Israel e Hamas agora. A gente vê a Ucrânia e Rússia. Então, os sinais estão aí. Tá tudo aí. Jesus está tão perto, sabe? É todos os sinais que está escrito ali.
É as catástrofes naturais, rumores de guerra, as enfermidades. Mas tá antes tudo. de Jesus vir, vai ter esse grande De avivamento. Não, é uma coisa que... É que se a gente for parar pra pensar, Deus não faz as coisas de uma maneira... Deus não faz as coisas como se fosse uma ponta solta, sabe? Deus não faz uma ação isolada. Deus, ele é perfeito. A Bíblia fala no Salmo 139, versículo 16, que Deus planejou todos os dias da nossa vida. É todos, até os que não vão acontecer. Porque os pensamentos deles são grandes, são numerosos. A gente contaria, e jamais chegaria ao fim. E esse avivamento, nós, a igreja aqui, temos que buscar muito esse grande avivamento. Porque, inclusive, o William Seymour, da Rua Azusa, ele orava 5 horas por dia para ser batizado com o Espírito Santo. E depois passou a orar 7. E no final, sim, foi batizado com o Espírito Santo. Nós devemos buscar esse avivamento na igreja, em união, a união da igreja nós devemos buscar. Olha o que a Bíblia fala. Pode abrir aí. 2 Coríntios, no capítulo... 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Sobre a gente estar unido em unidade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Aí 2 Coríntios está... Capítulo 4. Versículo 15. Porque tudo isso é amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Então, olha só. A graça, ela é o quê? Ela é somada? A graça é somada? Está escrito aí? Sim. Está escrito a somada? Não. Peraí. É multiplicado. Imagina, é uma coisa que eu gosto de pensar. Assim, ó. Se por amor de vós, pelo amor que Deus tem por nós, por mim, por ti, por quem está assistindo, pelo João que está no som, na sonoplastia, no estúdio, a gente vê que pelo amor que ele tem por nós, a graça de Deus, a graça que ele nos dá, que a Bíblia fala lá em Tito, no capítulo 2, versículo 11 e 12, que nos educa, que nos ensina a renegarmos as paixões mundanas, essa graça, no meio de muitos, ela é multiplicada. Aí, digamos, vamos fazer uma analogia. Tu tem 5% de graça. Deus te deu 5 maçãs com graça. É a tua graça, é 5 maçãs. Eu tenho mais 5 maçãs, que são a minha graça. Se eu pegar e somar as nossas maçãs, vai dar quanto? Vai dar 10. Vai dar 10. Só que a Bíblia fala que a graça, ela não é somada. Ela é multiplicada. Então, se eu pegar as minhas 5 maçãs e multiplicar com as tuas 5... Vai dar 25. Vai dar 25. Agora, imagina as nossas duas 25, mais de 2 irmãos. Fica daí 25 vezes 25. Aí mais o do outro irmão com outro irmão, mais 25 e vezes, e vai indo. E é multiplicado. E a graça, ela superabunda. E por isso que tem um avivamento tão grande quando a igreja está em unidade. Quando a igreja está unida, assim, buscando a vontade de Deus. Porque a graça é multiplicada no meio de muitos. Imagina se quando Deus age em nós e vem aquela graça de Deus e nos ensina e nos mostra que como nós somos miseráveis. Agora imagina aquela graça com a presença tão grande de Deus, quando ela vem no meio de muitos, num culto, numa vigília, numa consagração, num congresso. Imagina aquela graça multiplicada, aquela ação nas nossas vidas. É um avivamento. Aí a gente vê, por isso que a gente vê nos congressos, nesses dias, uma manifestação maior de Deus. Porque a igreja está toda junta. Unida. Tem um aniversário da igreja. Vem gente que é tudo que é lugar. De outros países ao redor. Países. Vai ter agora o Retiro da Juventude. Tem o Retiro da Juventude agora em fevereiro. E foi levantada uma oferta para vir irmãos da África lá para a igrejinha. Então vai ter gente de outros continentes. Imagina o poder de Deus que vai ser naquela vigília. Vai ter mais um grande avivamento. Mais um grande avivamento. Que maravilha, né? Sim. Mas a gente pode ver então já que em 2 aspectos para a gente evidenciar ou viver esse avivamento. Primeiro é nós termos um espírito quebrantado, um coração contrito, que nem está escrito em Salmo. Também como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, unidade. Estarmos unidos num só espírito, num só propósito, em uma só alma,
para a gente viver esse avivamento, experimentar essa não é essa coisa, mas é essa experiência que Deus tem para nós. E também está escrito em Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então quem buscar, que é a terra sedenta por água, quem buscar, a igreja, a terra sedenta, Deus vai derramar rios sobre nós, rios de avivamento, rios de glória, rios de batismos com o Espírito Santo. Aleluia. Mas nós temos que estar sedentos. Abre em Isaías, capítulo 1, versículo... Esqueci o versículo 19, se eu não me engano. Mas olha só, pra gente estar sedento, por exemplo, quando tu tá com sede, o que tu quer fazer? Eu quero beber água. E tu, o que tu faz? Eu pego um copo d'água E bebe água. Quando a gente fica sedento, a gente não tem só... Ai, que vontade de tomar água. Quando a gente tá sedento, a gente vai e toma água. Então, quando a gente tem essa sensação, esse sentimento de estar sedento, de buscar as coisas de Deus, Deus vai derramar. Deus vai nos dar água. Porque o que a Bíblia fala em Isaías? Vê se é 1,19, eu acho que não é. Estou abrindo aqui a minha. É Isaías, capítulo 1, versículo 19 ou versículo 9. Glórias a Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 9. Não. Hã? Não é o 9. Vamos ver o 19. É o 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Continua aí. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, olha só. O que a primeira coisa que fala no versículo 19? Se ouvirdes e quiseres, comereis do bem desta terra. Então, pra gente crer no avivamento, experimentar essa coisa, Aí tem que querer. Aí tem que querer. Deus tá falando aqui, ó, é só querer. É só querer. É só tu querer o avivamento. Se tu quer essa experiência com Deus, tu vai ter e tu vai comer do melhor dessa terra. Mas se tu ouvirdes e não quiserdes e fordes rebeldes, sereis devorados a fio da espada. Aí eu ficava pensando, mas Deus é tão injusto assim. Só porque eu não quero, agora eu vou ser devorado a fio da espada. Deus vai me matar. Deus vai me destruir só porque eu não quero. Agora eu ficava lutando na minha carne e não queria as coisas de Deus. E eu ficava, eu vou ser destruído a fio de espada, porque eu não quero santidade. Meu corpo não quer. Só que quando a gente vê que a Bíblia fala assim, ó, pra gente não sujeitar a Deus. Resistir a quem? Ao diabo. E o que acontece? E ele fugirá de vós. Então, e se a gente não é sujeito a Deus? O diabo vai fugir de nós? Não, ele vai se aproximar cada vez mais. Ele vai se aproximar cada vez mais. Então, quando a gente não ouve a voz de Deus e não faz e não quer a vontade de Deus, não é que Deus vai nos destruir. É que a gente para de fazer o que está escrito em Tiago aí. A gente para de se sujeitar a Deus e começa a se sujeitar ao diabo. E automaticamente o diabo vai vir. E quem vai ser devorado não vai ser Deus que vai pegar a espada e vai nos devorar. É o diabo vai que vai vir. Vai ser o diabo. Porque a Bíblia fala que o leão, ele ruge. E anda ao derredor. O que ele quer fazer? Ele quer tragar. Ele quer tragar. Então imagina, a Bíblia fala já que o leão... Só que o leão, na verdade, não é uma expressão literal para mostrar o diabo. Mas o leão é para mostrar, é para representar uma pessoa, um ser com a voracidade de um leão. Por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse que Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque Jesus ele é um ser forte, feroz também. Não feroz de animalesco, mas a Bíblia fala que da sua boca sai espadas de 2 gumes. Então Jesus ele também é um leão. Mas não é que o diabo seja um leão que ele seja igual a Deus. Mas o leão representa um ser que não vai te tratar com delicadeza. Sim. O diabo não vai chegar assim, a carne, o leão, não vai chegar assim, ó. Natan, tudo bem contigo? Ele chega rugindo. Ele chega rugindo. E querendo te tragar. Exato. Aí a gente pensa assim, mas não é bem assim.
Porque olha só o que acontece. Quando a gente anda na vontade do diabo, nesse sistema mundano, a gente não vê esse leão. O diabo não age assim quando a gente está nas mãos dele, na posse dele. Ele oferece as bandejas. Toma um joguinho aqui, toma uma série ali, toma aqui um futebolzinho ali. São coisas que aos nossos olhos não tem... Carnais não parecem coisas ruins. Exato. Mas o final deles é a destruição. Exato. Imagina se perguntar, qual o mal vai me trazer naquela hora de eu assistir um filme? Na hora, nenhum. Nenhuma. A gente vai assistir o filme e falar, opa, não aconteceu nada. Ah, mas se não aconteceu nada, então, peraí, não é bem assim. Não é o que o meu pastor fala. Não é o que o meu líder fala. Não é o que o meu pai fala. Eu assisti aqui um filme e não aconteceu nada. Mas daí já começa a querer ver outros tipos de filmes. Porque a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. E quando a gente entra nesse sistema mundano, aí é misericórdia. Só a misericórdia de Deus para nos tirar. Porque o pastor Humberto já nos mostrou já. A Bíblia também está escrito... não tem nada oculto sobre isso. Que o que move o sistema mundano são 3 coisas. É a inveja, os ciúmes e a vanglória. Aí por que a gente quer jogar um jogo, sei lá, um jogo competitivo, um jogo de tiro? É pra vanglória. É pra ser melhor que os outros. Aí quando a gente perde, a gente fica com inveja de quem ganhou. Com ciúmes de quem ganhou. Ah, mas eu não jogo um jogo assim. Mas uma hora vai jogar. Porque vai ter uma hora que aquele jogo que digamos, sei lá, educativo, seja lá o que for, ele vai perder a graça. Ele não vai ter mais aquela emoção de que a gente jogava antes. Aí por não ter aquela emoção, aí vai querer uma coisa nova, uma coisa maior. Aí vai indo, vai indo, vai indo. E vai indo. Até que o diabo te traga. E é tarde demais. Porque a Bíblia fala, abre em Provérbios aí, por favor. Provérbios 29:1. A gente tá sendo bastante do tema, mas são coisas para evitar que a gente não participe do avivamento. Provérbios capítulo 29. 29, versículo 1. Aleluia. Provérbios escrito pelo sábio Salomão. 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Imagina. Agora a gente tem essa chamada de Deus nos chamando para o avivamento. Nós temos campanha, nós temos momentos assim. E a Bíblia fala que o homem, que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, Deus toca nele. Mas Deus toca nele de uma maneira rápida e sem que haja cura. Foi o que aconteceu com Herodes, quando foi lá e o povo olhou para ele e glorificou ele. E diz, é voz de Deus e não é de homem. Aí Herodes, por não ter dado glória a Deus, expirou morto de bicho, comido de bicho. Deus tocou nele de maneira rápida sem que haja cura. Então, quando nós temos essa questão do avivamento, essa oportunidade de nós nos jogarmos na presença de Deus, só que para nós termos esse avivamento, nós temos que pagar o preço. E se nós não pagamos o preço, se nós não sujeitamos a Deus, não buscamos esvaziar de nós mesmos, não buscamos negar a nossa vontade, não buscamos se arrepender dos pecados, e sentir muitas vezes cobrado pelo nosso pastor, pelo nosso líder, pelos nossos pais, principalmente pelos nossos pais que vivem com nós. Se a gente ficar sendo repreendido por eles várias e várias vezes e nós não obedecemos a ele, a nossa cerviz, nós vamos ser endurecidos, o nosso coração vai ficar endurecido. Aí como a gente vai ter um coração endurecido e como a gente vai dar um sacrifício a Deus agradável? Não tem como. Não tem como. Então o que Deus faz? Deus toca em nós. De uma Através maneira... do avivamento. Aleluia. Mas se nós não... Deus nos chamar para o avivamento e nós, mesmo assim, fomos rebeldes, não nos convertermos,
aí vai ser tocado de maneira rápida assim que haja cura. Sim. Como Herodes. Foi o que aconteceu com o povo dos hebreus. Na travessia do deserto. Exatamente. Eles tinham que ser sujeitos a Deus. Eles murmuravam, reclamavam, dizendo, seria melhor ter ficado no Egito então. Imagina. Por murmurar. Por murmurar, murmuração. E isso fez com que eles se rebelassem. Aí chegou o momento que Moisés foi lá pro monte, para a presença de Deus. Aí Moisés demorou 40 dias, 40 noites, o povo pensou, Moisés morreu. Aí começou a murmuração, Moisés morreu. Moisés morreu, já era. Moisés morreu. Ou Arão, Moisés morreu. Vão ter que fazer alguma coisa. Aí o que Arão faz? Arão tem uma brilhante ideia. Um bezerro de ouro. Brilhante ideia. Brilhante. Aí Moisés volta, vê aquela cena, quebra lá o bezerro, joga, né? Quebra o bezerro de ouro. Volta à presença, dá um sermão, né? Quebra as placas. Aí ele... Deus, e agora o que eu faço? Volta pro monte. E ele volta e Deus fala com ele, olha, o povo agora já era. Endureceram a serviço, não vão entrar. Só a próxima geração. Então o que acontece? Não existe um meio termo. Ou eu participo do avivamento, ou eu não participo e vou para o inferno. Porque o avivamento não é só um, como posso falar, um status. O avivamento não é só uma experiência a ser vivida. O avivamento é questão de vida ou morte. Para o cristão. Para o cristão é vida ou morte. Se nós não nos avivarmos, a gente vai para o inferno. A gente vai ser tocado pelo diabo, a gente vai ser tocado por Deus. Porque o avivamento é que vai nos dar vida espiritual. A gente está vivendo uma conformidade tão grande hoje em dia. A gente vê no mundo afora um evangelho tão corrompido, cheio de mentira, de me dar um dinheiro, Deus vai te dar mais, de miséria, de prosperidade, de... Tudo é agora o neo-evangelho, só fala de coisas terrenas. Mas abre aí em 2 Coríntios de novo, no capítulo 4, versículo 17 e 18. 2 Coríntios? 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha só, Paulo está dizendo assim, ó, que toda a nossa tribulação, ela é leve e é momentânea. E ela está produzindo um peso na glória muito excelente. Essa versão é qual? Ela é a King James ou é atualizada? A nova? Ela é corrigida. Corrigida? A minha atualizada, a Almeida atualizada, fala que é um peso de glória acima de toda a comparação. É muito excelente. Tem uma coisa que é boa, mas o que a tribulação produz na glória, na eternidade, é muito excelente. Não tem nem comparação de tão melhor que tem. Aí no versículo 18 ele já fala, não atentamos nós para as coisas visíveis. Mas para as invisíveis. Por quê? Porque as que não se veem são eternas. E as que se veem? São temporais. Então, olha só. A gente vê essa questão das igrejas falar em prosperidade, falar dessas coisas terrenas. São coisas visíveis ou invisíveis? São coisas visíveis. Visíveis. O dinheiro é visível. Mas são passageiros. De nada adianta a gente viver uma vida baseada em dinheiro, uma vida baseada em Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa. Claro que não tem problema buscar essas coisas. Mas quando isso vira a nossa prioridade e a gente só se atenta às coisas visíveis, a gente está sendo louco. A Bíblia fala, Deus fala isso, louco, e se hoje pedirem tua alma? As 10 virgens, 5 nécias, estavam olhando de uma maneira visível. Não estavam olhando de uma maneira espiritual, uma maneira invisível. Se estivessem olhando o invisível, elas seriam com azeite que nem as prudentes.
se as pessoas olhassem o mundo espiritual, pensando no futuro, na eternidade, o avivamento vem como um Pentecoste, como aconteceu em Pentecostes. Porque imagina, a gente começa a olhar para o mundo invisível e começa a olhar para Deus, e começa a olhar para a eternidade. Aí essas lutas que para nós são tribulações, ela começa a ser alegria. Porque abre aí em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 5, e versículo 3. Essas tribulações que nós passamos, quando a gente começa a olhar para o espiritual, começa a olhar de uma maneira invisível, para a gente realmente experimentar o verdadeiro avivamento, de não olhar o avivamento como, o avivamento, Deus vai me dar dinheiro, um avivamento vai vir agora, Deus vai abrir as portas e eu vou orar e Deus vai fazer cair dinheiro do céu. Não. O que a Bíblia fala em Romanos 5:3? Isso. E não somente isto, mas também nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha só, e não somente isso, mas nos gloriaremos nas tribulações. Tu está em tribulação, dá glória a Deus. Porque o que produz a tribulação? As lutas. Não, na Bíblia aí. Tá. O que está escrito aí? A tribulação produz a paciência. A paciência. A atualizada fala perseverança. Então, para a gente poder perseverar, para a gente poder ter paciência, Deus nos oportuniza através da tribulação. Para a gente ter essa paciência, essa perseverança, a gente tem que ter tribulação. E por que a paciência, a tribulação é tão importante? Porque na continuação fala o que a paciência produz. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, olha só. A paciência, a perseverança, ela produz experiência. Então, para te ter uma experiência com Deus, para tu experimentar o avivamento, tu tem que perseverar, tem que ser paciente, tem que ter paciência. Mas para tu poder ter paciência, tem que ter a tribulação. Então, para a gente poder experimentar o avivamento que Deus tem para nós, a gente tem que pagar um preço através da tribulação. Que é pelo chorando, é o mundo dizendo, te corrompe, a gente não se corrompendo. É a dor da carne morrendo. Aí essa tribulação que nós passamos por nós sermos crentes, nos dá a oportunidade de perseverarmos, de termos paciência. E a paciência produz experiência. Olha que tremendo. E a experiência com Deus, o que ela produz? A esperança. A esperança. Agora imagina ter esperança em Deus. Aí aconteceu com Davi. Davi, ele tinha esperança que Deus ia dar a vitória para ele contra o Golias, não é porque ele era um super-homem, porque ele fazia academia, sei lá o quê. Mas é porque ele teve experiência com Deus. Ele matou o leão, ele matou o urso. Ele teve uma experiência com Deus que deu a ele esperança. Para matar o Golias. E depois, o que a Bíblia fala no versículo... Já é o 5 já, né? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só. A esperança não se confunde. Por que não tem confusão na esperança quando a gente espera em Deus? Porque o amor de Deus é derramado. É quando a gente está no avivamento, a gente verdadeiramente experimenta o amor de Deus. O pastor Humberto falou na terça passada, não é que tudo se baseia no amor. Ou a gente ama o mundo, ou a gente ama Deus. Tem um livro para vender, venham na feira do livro, que está acontecendo, comprem. Tem um livro que tudo se resume no amor. Então a gente vê que a gente entende que o que faz a diferença nas nossas vidas é o que a gente ama. Aí é maravilhoso. Porque de nada adianta a gente amar o mundo e estar na igreja. Se a gente ama o mundo estando na igreja, o que acontece? É uma escolha que a gente tem que fazer. Ou é uma o mundo, escolha. ou Deus. Ou a gente quer Deus, ou a gente não quer. Porque quando a gente começa a amar o mundo e vir na igreja, a gente fica confuso. Não é que a gente pense porque eu tô aqui, mas a gente não quer estar na igreja. A gente não quer estar nos cultos quando a gente ama o mundo. A gente vem nos cultos, vem, mas o nosso coração não está aqui.
Aí a gente não sente essa paz, eu não vou dizer convicção, essa convicção que Deus tem conosco. Porque quando a gente ama o mundo, nosso coração está no mundo. A gente tem vontade de... A gente fica inquieto nos cultos, daí a gente fica assim, ó, com o celular. Vou mexer aqui, não vou. Não, mas eu vou sim. Mas o irmão entrou lá. Mas o irmão tá aqui. Mas eu vou conversar com outro ali. Porque a gente não tem o amor. A gente fica confuso no culto. A gente não tem a esperança em Deus. A experiência de estar num culto. Exato. Imagina se a gente tivesse essa coisa em mente de Romanos, que Paulo fala aos Romanos, que a tribulação produz a paciência produz a experiência é a esperança, ia ser completamente diferente. Porque a gente ia buscar a experiência com Deus. Nos cultos a gente ia vir buscar, Deus me batiza, Deus me ressuscita, Deus opera um milagre. Se a gente buscar em perseverança, com paciência, essa experiência, a gente vai ter esperança com Deus. Aí por isso que é tão importante o avivamento, a experiência do avivamento. Para nós temos a esperança em Deus. Porque se nós não temos a esperança em Deus, a gente não vai conseguir esperar até a vinda de Cristo. Até lá a gente já se corrompeu, porque a gente não tem a esperança em Deus. A gente não tem o amor em Deus, a gente tem o amor no sistema mundano. Esse sistema mundano nos afasta de Deus. Que maravilha isso. Sim. Porque, amém, glória a Deus. Porque, olha só, que oração, as horas são passadas já. Mas o que a Bíblia fala em Atos, que o irmão tinha separado para nós? Em Atos 2. Atos 2, 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Promessa. É promessa. Deus nos prometeu isso. Imagina que tremendo isso. Deus nos deu todo um tete-a-tete de como fazer. É com o coração contrito, é em unidade, é buscando a vontade de Deus, é olhando para o mundo espiritual, não para as coisas terrenas. Deus nos dá tudo isso, mas com uma cereja no bolo. É promessa. Eu te prometi isso aí. Aí que vem essa questão de esperança em Deus, de fé. Porque se a gente não acredita em Deus, de nada adianta Deus nos prometer. Porque adianta muito Deus nos prometer. Mas se nós não crermos em Deus, a promessa dele para nós, humanamente falando, é inválida. Porque, por exemplo, assim, Natan, eu te prometo te dar esse celular, que já é teu, né? Eu vou te dar ele. Mas antes, eu quero que tu, sei lá, suba a escada 5 vezes. Suba e desça 5 vezes. Se tu acredita em mim, que eu realmente vou te dar esse celular, tu vai lá subir 5 vezes. Mas se tu não acredita em mim, tu vai falar, o Guilherme é louco. Que eu vou subir 5? Que tem a ver uma coisa com a outra? Eu, o Guilherme, que vai catar coquinho. A gente pensa assim. Mas quando a gente acredita na pessoa, quando, por exemplo, assim, Natan, eu preciso que tu me ajude a fazer um trabalho. Nesse trabalho eu vou te dar 100 reais. Tu vai vir e vai me ajudar a varrer o pátio da igreja. Se tu acredita em mim, tu vai vir varrer comigo. Mas se tu não acredita em mim, tu vai falar, o Guilherme é louco, ele não tem 100 reais. Ele é mentiroso, ele fala e não cumpre. Mas a gente, quando a gente... Mas tem a promessa. Mas tem a promessa. Eu tô com o celular aqui pra te dar. Independente se tu crê ou não, a promessa tá aqui, o celular tá aqui. O avivamento tá aqui. Mas a gente pra te ter o celular e a promessa se concretizar, tu tem que acreditar em quem tá te prometendo. Aí Jesus fala, eu te prometo, mas tem que fazer assim, assim, assado. Aí quando a gente faz assim, assim, assado, a promessa vai estar conosco. Mas se nós não fazermos, Deus vai estar com a promessa para nos dar. E a gente não vai pegar. Não vai pegar. Misericórdia, as horas são passadas já. Mas é bem... Eu pensava o avivamento é uma coisa tão complexa. Mas... É simples de entender. É simples de entender. É uma promessa de Deus. Que nós temos um passo a passo a ser seguido.
em unidade, em humilhação, coração contrito, tendo as experiências do avivamento, a gente vai ter esperança da salvação. E a esperança de crer que a promessa que Deus nos deu é verdadeira. Que maravilha. Mas eu estou vendo aqui também que tem pessoas no chat conosco. Gostaria de saudar os irmãos, que as horas também já são passadas, tá quase na hora. Mas conosco está o nosso irmão Fábio Aguiar. Tão jovem, já conhecedor da palavra, glórias a Deus. A gente, né? Dois jovens. Amém? Tá com quantos anos, até? 12. Tá com 12? Aí já, pregador já. E eu sou o contrário. 21. Glórias a Jesus. Deus abençoe o nosso irmão Davi Oliveira. Fábio, o Davi Oliveira também, outro adolescente combatente também. Regina Ramos Ferreira, a irmã Débora, a irmã Regina. Guardaram até o joinha também. Genésio Teodoro, dando paz e oração, União de Rincão, Santa Catarina, área Criciúma, Congregação Pedreiras, Deus abençoe, meu irmão. O Marcelo Guedes, você me conhece? Não conheço. Até demais. O pai do Natan, Vitória Adolfo, o Marcelo dando um maravilhoso tema, e uma Marcela Guedes também. Conheço. Também conhece. Até demais. A irmã do Natan. Uma Raquel Miriane. Irmão Sérgio Hesler, irmão Eunice Hesler. E a Raquel, ela é secretária da Central. Ela também nos auxilia nesse trabalho. A secretária da Central, irmã Raquel. Sérgio Augusto Hesler, dando glória a Deus, né? Eunice Hesler também, glórias a Deus. Helena Souza. Aleluia. É verdade. E realmente, por que acontece quando a gente se afasta? Quando a gente sai da presença de Deus, a gente tem que lutar muito mais para voltar para onde a gente estava antes. Porque a carne milita contra o espírito. E a gente foi lá em Gálatas, o espírito é com E maiúsculo. E quem nos convence do pecado é o espírito. Só que a nossa natureza, ela luta contra o espírito. Aí o Espírito Santo, por ter uma ação maior da carne, ele não encontra liberdade. Por isso é muito mais difícil. Daí é só pela graça. Jonathan Soares também, jovem, dando glória a Deus. A irmã Lília também tá dando glória a Deus. Viu? Irmão Natan pregando a palavra de Deus. Aleluia. Amém, aleluia. Glória, irmã Lília deu like também, já compartilhou. Vamos orar assim, em nome de Jesus. E por último, quem também está conosco? Irmã Carla Jardim da Fonseca. Irmã Carla, mãe da irmã Jimena, outra combatente. E glória a Jesus. Nós trouxemos aqui um breve estudo do avivamento, uma campanha que eu convido a quem está assistindo a participar conosco. Venham nos cultos, cultuem a Deus conosco para orarmos, buscarmos o avivamento, para Deus nos oportunizar essa experiência. Para termos esperança em Deus. E as experiências são milagres. Imagina, o irmão falou, milagres. Ter os dons do Espírito. São coisas tremendas que Deus tem. E Deus nos prometeu isso. Então é esse o caminho. É através de humilhação, de unidade, unidos. É buscando olhar as coisas espirituais, não as visíveis. E essas coisas nos levam a essa promessa que Deus tem para nós. Amém? Amém. As horas já se passaram bastante. Vamos orar? Amém. Agradecer a Deus esse programa, esse estudo maravilhoso. Foi muito bom estar contigo. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar então. Senhor amado Deus, amado Pai, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Te agradecendo, Senhor, por mais esse tema que o Senhor nos deu, Senhor, o avivamento. Senhor, ajuda cada adolescente, a cada irmão que está nos assistindo, Senhor, a ter esse sentimento de avivamento, Senhor. A cada irmão, Senhor, ajuda a buscar cada vez mais o avivamento, Senhor. Levanta um grande avivamento na igreja, Senhor. Assim como o Senhor fez lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, também faz aqui na nossa igreja, Senhor Deus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, amém. Aleluia.
Então aqui se encerra mais uma programação da Central. Eu louvo a Deus por este momento, com o Natan, com o João também, João Gabriel, que está conosco no estúdio. Deus abençoe. Amém. E é isso. Esse foi o programa de hoje. Então vamos nos despedir com a paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Você está aqui no lugar